A Bíblia em um ano. Uma experiência de encontro com Jesus Cristo, a Palavra de Deus. Olá, eu sou Ivonei, seminarista da Diocese de Ponta Grossa, Paraná. Você está ouvindo o podcast A Bíblia em um ano. Usando um plano de leitura cronológico, vamos ler a Bíblia inteira em 365 dias, descobrindo como a história da salvação se desdobra e se atualiza em nossas próprias vidas e na vida da Igreja. Estamos usando a Bíblia Católica com a tradução oficial da CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Você pode baixar o plano de leitura completo por meio de um link que você encontra na página do Instagram, abiblia.emuano, ou no facebook.com/seminariopg. Inscreva-se nesse podcast por meio da plataforma que preferir para receber as notificações diárias de nossos episódios. Olá, eu sou o Padre Joel Nalepa, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Antes de iniciarmos a leitura e a escuta dos textos bíblicos propostos para hoje, vamos pedir que o Espírito Santo ilumine nossa mente e nosso coração para que a palavra de Deus frutifique em nossas vidas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vindo Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Dia 169 de nosso podcast. Lemos o capítulo 10 do primeiro livro de Reis e os capítulos 15 e 16 do livro da Sabedoria. Capítulo 10 do primeiro livro de Reis. Quando a rainha de Sabá ouviu da fama de Salomão, em nome do Senhor, foi testá-lo com enigmas. Chegou a Jerusalém com enorme comitiva, com camelos carregados de aromas e enorme quantidade de ouro e pedras preciosas. Apresentou-se ao rei Salomão, expôs-lhe todas as questões que tinha no coração. Salomão esclareceu todas as suas questões, e nada era tão obscuro para o rei que não conseguisse resolvê-lo. A rainha de Sabá viu toda a sabedoria de Salomão, o palácio que tinha construído, a comida de sua mesa, a ordem de mesa dos seus oficiais, o serviço de seus criados, os trajes deles, seus copeiros e holocaustos que oferecia na casa do Senhor. E ela ficou pasma. Ela disse ao rei: era mesmo verdade o que eu ouvi dizer na minha terra, a respeito de teus feitos e de tua sabedoria. Eu não acreditava no que diziam, até que cheguei e vi com os meus próprios olhos. E olha que não me contaram nem a metade. Superas em sabedoria e bens a fama que havia chegado a meus ouvidos. Felizes os teus homens, felizes os teus servos, que estão continuamente diante de ti para ouvir a tua sabedoria. Bendito seja o Senhor, teu Deus, que se agradou de ti para te colocar no trono de Israel. Foi porque o Senhor ama Israel para sempre, que te constituiu o rei para exercer o direito e a justiça. Ela deu ao rei 120 talentos de ouro, uma enorme quantidade de especiarias e pedras preciosas. Nunca mais foi trazida tal quantidade de aromas como a que a rainha de Sabá deu ao rei Salomão. A frota de Irã, que transportava o ouro de Ofir, trouxe de lá uma enorme quantidade de madeira de pinho e pedras preciosas. Com essa madeira de pinho, o rei fez armações para a casa do Senhor e para o palácio real, e cítaras e harpas para os cantores. Nunca antes viera tanta madeira de pinho e nunca mais se viu até hoje. O rei Salomão deu à rainha de Sabá tudo o que ela quis e dele pediu, além do que ele próprio oferecera como presente régio. Então ela voltou com os seus servos para sua terra.
O peso do ouro que anualmente chegava a Salomão era de 666 talentos de ouro, sem contar as contribuições dos negociantes e dos comerciantes, bem como de todos os reis da Arábia e dos governadores da região. O rei Salomão fez 200 escudos de ouro batido, aplicando em cada escudo 600 siclos de ouro. Fez também 300 broquéis de ouro batido, aplicando em cada um 3 libras de ouro. O rei os instalou no palácio chamado Floresta do Líbano. O rei fez também um grande trono de marfim e o revestiu de ouro fino. O trono tinha 6 degraus e o espaldar arredondado na parte superior. Havia braços de cada lado do assento e, junto aos braços, 2 leões. Outros 12 leões estavam postos em ambos os lados dos 6 degraus. Coisa igual jamais foi feita para reinado algum. Todas as taças de beber do rei Salomão eram de ouro, e todos os utensílios da casa da Floresta do Líbano eram de ouro puríssimo. No tempo de Salomão, a prata não tinha cotação. Com efeito, o rei tinha no mar uma frota de Tarsis com navios de Irã, e cada 3 anos a frota de Tarsis chegava carregada de ouro, prata, marfim, macacos e pavões. O rei Salomão superou todos os reis da terra em riqueza e sabedoria. Todo mundo desejava chegar à presença de Salomão para ouvir a sabedoria que Deus lhe pusera no coração. E cada um trazia seu presente, objetos de prata e de ouro, roupas, armas e especiarias, cavalos e mulas, ano após ano. Salomão se provou de carros e cavaleiros. Ele tinha 1.400 carros e 12.000 cavaleiros, que estacionou nas cidades de guarnição da cavalaria e junto do rei, em Jerusalém. O rei fez que em Jerusalém a prata fosse tão comum como as pedras, e os cedros tão abundantes como os sicômoros da planície. Os cavalos de Salomão eram importados do Egito e de Coa. Os comerciantes do rei adquiriam-nos de Coa por preço de mercado. Importava-se um carro no Egito por 600 cidros de prata e um cavalo por 150. Assim eram revendidos a todos os reis dos heteus e de Arã. Capítulo 15 do Livro da Sabedoria. Mas tu, ó nosso Deus, és benigno e verdadeiro, és magnânimo e tudo governas com misericórdia. Mesmo pecando, somos teus, pois acatamos o teu poder, mas não pecaremos sabendo que somos teus. Conhecer-te é a justiça perfeita, e acatar teu poder é a raiz da imortalidade. Pois não fomos seduzidos pelas inversões da perversa arte humana, nem pelo trabalho estéril dos pintores com suas figuras lambuzadas de diversas cores, cuja vista desperta a paixão dos insensatos, e os faz amar a forma inanimada de uma imagem morta. Esses amantes do mal merecem confiar em tais coisas tanto os que a fabricam como os que as amam e adoram. Também o oleiro, amassando com esforço a argila, forma toda espécie de utensílios para nossos usos. Do mesmo barro molda os que servem para usos nobres e outros para usos contrários, tudo indistintamente. Do uso que deve ter cada um desses utensílios, o próprio oleiro é juiz. Depois, com ímpio trabalho, do mesmo barro molda um Deus falso, ele que pouco antes fora feito da terra e dentro, em pouco será reduzido a ela, de onde veio, quando se lhe pedir de volta a vida emprestada. Sua preocupação, porém, não é a de que vai sofrer, nem de que sua vida é breve, mas a rivalidade com os horríveis e os que trabalham a prata e imita os que trabalham o bronze, pondo sua glória em fabricar futilidades. Seu coração é cinza, sua esperança mais ignóbil que a terra, e sua vida mais desprezível que o barro. Pois agora aquele que os plasmou, que nele inspirou uma alma ativa, e nele insuflou o espírito que faz viver.
chega a considerar nossa vida um jogo e nossas atitudes como voltadas para o lucro. Por isso diz que se deve tirar proveito de tudo, até do mal. Bem sabe que peca mais do que todos aquele que, de matéria argilosa, fabrica frágeis vasos e imagens esculpidas. São, pois, todos insensatos e incapazes, mais que uma criança, esses inimigos do teu povo, que na sua prepotência o oprime. Pois transformaram em deuses todos os ídolos das nações, os quais nem podem servir-se de olhos para ver, nem das narinas para aspirar o ar, nem dos ouvidos para ouvir, nem dos dedos da mão para apalpar, e até seus pés são preguiçosos para andar. Porquanto foi um ser humano quem os fez, e os modelou aquele que tem o Espírito emprestado. Ora, nenhum ser humano pode modelar um Deus à sua semelhança, porque sendo mortal, forja com mãos iníquas um morto. De fato, ele é melhor do que aqueles aos quais cultua, porquanto pelo menos vive, mesmo sendo mortal, ao passo que aqueles nunca viverão. No entanto, adoram até os mais abjetos animais, que em bruteza superam todos os outros. Nada de belo neles se encontra que se possa desejar, como acontece na forma exterior dos animais. De certo modo, fugiram ao louvor e às bênçãos de Deus. Capítulo 16. Por isso foram justamente castigados por tais seres semelhantes a esses, e atormentados por uma multidão de animais daninhos. Ao invés desse castigo, trataste com bondade o teu povo, segundo o desejo de que lhe apetecia, preparaste um alimento com novo sabor, os cordonizes. Assim aqueles opressores, desejando ardentemente comer, pelo horror dos animais que lhes foram enviados, viam transformar-se em nojo o apetite necessário. Estes, porém, tendo passado breve penúria, saborearam um alimento diferente. Convinha, pois, que sobreviesse a ruína sem remissão contra aqueles que haviam exercido a tirania, enquanto a estes apenas se mostrava como seus inimigos eram exterminados. Com efeito, quando veio contra estes o furor cruel das feras e começaram a morrer pelas mordidas de cobras venenosas, a tua ira não perdurou para sempre. Foram atribulados por pouco tempo para advertência, logo recebendo um sinal de salvação, para se lembrarem do mandamento da tua lei. De fato, quem se voltava era curado, não por aquilo que via, mas por ti, Salvador de todos. E nisso mostraste a nossos inimigos que és tu quem liberta de todo mal. Quanto àqueles, as mordidas de gafanhotos e moscas o matavam, e não se encontrou remédio para preservar sua vida, pois eram dignos de serem exterminados deste modo. Aos teus filhos, porém, nem os dentes de dragões venenosos os venceram, pois a tua misericórdia, intervindo, os curou. A fim de se lembrarem das tuas palavras, eles eram picados, mas logo salvos, para que, preservados do profundo esquecimento da morte, não ficassem excluídos da tua ação benfazeja. De fato, não foi erva nem pomada que os curou, mas a tua palavra, Senhor, que tudo cura. Pois tem poder de vida e de morte, levas às portas da morte e de lá trazes de volta. O ser humano, porém, que mata por maldade, não pode restituir o espírito que sai, nem libertar a alma já recolhida. Da tua mão, porém, é impossível escapar. Os ímpios que negavam conhecer-te foram açoitados com a força do teu braço, sofrendo a perseguição de chuvas estranhas, saraivas e tempestades, e sendo consumidos pelo fogo. O que, porém, era admirável é que na água que tudo apaga, o fogo ficava mais forte, pois o orbe é vingador dos justos. Algumas vezes abrandava-se a chama para que não queimasse os animais enviados contra os ímpios,
mas isto para que, ao ver o fenômeno, eles soubessem que estavam sendo perseguidos pelo juízo de Deus. Outras vezes, até no meio das águas, o fogo ardia acima da sua força habitual, para consumir os produtos de uma terra ímpia. Em contrapartida, nutriste o teu povo com o alimento de anjos, de graça lhes enviaste do céu um pão já preparado, contendo em si todo o sabor e satisfazendo a todos os gostos. Este teu sustento manifestava aos filhos a tua doçura, pois adaptando-se ao desejo de quem o comia, convertia-se naquilo que cada um queria. A neve e o gelo suportavam o fogo e não se derretiam, para que eles soubessem que os frutos dos inimigos eram destruídos pelo fogo, ardendo no granizo e refugindo na chuvarada. E, para que os justos pudessem alimentar-se, o mesmo fogo também se esquecia da sua força. Assim a criação, servindo a ti, seu Criador, redobra suas forças para atormentar os injustos e se abranda em benefício dos que confiam em ti. Por isso, transformando-se então totalmente, ele se punha a serviço da tua graça, que a todos alimenta, segundo a vontade daqueles que de ti a pediam. E assim teus filhos queridos aprenderam, Senhor, que não é a produção de frutos que alimenta as pessoas, mas a tua palavra que sustenta os que creem em ti. Aquilo que pelo fogo não podia ser consumido, imediatamente aquecido por um mínimo raio de sol, se desfazia. Isto para que ficasse evidente que é preciso antecipar-se ao sol para dar-te graças e, desde o nascer da luz, prestar-te adoração. Pois a esperança do ingrato se fundirá como a geada do inverno e se perderá como a água que escorre. Olá, eu sou o Padre Wilson, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Hoje nós lemos o capítulo 10 do Livro dos Reis e também os capítulos 15 e 16 do Livro da Sabedoria. No capítulo 10 do Livro dos Reis, nós vemos a visita da Rainha de Sabá, um episódio já relatado também no segundo livro das Crônicas, mas aqui, no Livro dos Reis, no primeiro livro, demonstra ou ilustra as afirmações que foram dadas de modo mais genérico no capítulo 5 deste mesmo livro, exaltando a sabedoria e as riquezas de Salomão. Através de alguns traços provavelmente legendários, nos permite apreciar a atividade comercial do rei. Salomão parece genial na expansão comercial do reino. Dos versículos 7 a 9 desse capítulo, as palavras da rainha, o autor do livro implica uma escala de valores, podemos assim dizer. O primeiro é uma sabedoria espetacular de Salomão que surpreende a visitante por alguns dias. O segundo é que a sabedoria de Salomão, essa mesma sabedoria, ele ensina e instrui cotidianamente os súditos. E um terceiro aspecto é o governo justo, dom que Deus concede por seu amor ao povo, sua fidelidade, lembramos, ao povo. Pondo essas palavras na boca de uma rainha, o autor do Livro dos Reis realça o valor do testemunho de Salomão. O rei está em função do povo para a justiça. Meu irmão, minha irmã, vamos também pensar em nós, no nosso testemunho a respeito daquilo que nós vivemos com Deus. Será que sustenta a nossa vida, sustenta a nossa profissão de fé? Nós vamos na igreja, provavelmente você vai, nós rezamos, provavelmente você reza, nós temos uma profissão de fé, nós nos colocamos como pessoas que se relacionam com Deus, que têm Deus. Mas e a nossa vida? A nossa vida dá testemunho do relacionamento que nós temos com Deus? Isso é primordial, isso é fundamental no mundo de hoje. Como você se percebe no teu viver? Você já encontrou alguma pessoa que, pelo jeito da pessoa ser, o seu modo de se expressar, mostra uma intimidade com Deus? Veja,
não é somente a pessoa que, digamos, está em evidência, mas sobretudo, meu irmão, minha irmã, a experiência de Deus, que Deus faz com a pessoa, é isso que deve ser, o que deveria ser evidenciado por meio da nossa vida, do nosso relacionamento com Deus. Então, Deus mesmo é evidenciado por meio do testemunho de alguém que crê nele, de alguém que se relaciona com ele. Por outro lado, é possível que a gente também conheça pessoas que não dão testemunho, que são incoerentes. O que acha de hoje, você e eu, rezarmos pelas pessoas que nos parecem coerentes e também pelas pessoas que nos parecem incoerentes? Talvez até rezar as tuas incoerências, as tuas inconsistências, as nossas incoerências, as nossas inconsistências, nos confiando mais uma vez ao Senhor. Me permita agora te convidar a rever mais uma vez alguns versículos do capítulo 15 do livro da Sabedoria. Vamos rezar juntos? Mas tu, Deus nosso, és bom e fiel, tens muita paciência e governas o universo com misericórdia. Embora pequenos, somos teus, acatamos teu poder, mas não pecaremos, sabendo que te pertencemos. Conhecer-te é a justiça perfeita, e acatar teu poder é a raiz da imortalidade. Querido irmão, querida irmã, após a leitura e a meditação da Palavra de Deus contida na Sagrada Escritura, peçamos que o Espírito Santo inspire as nossas ações a partir do mistério de Jesus Cristo, o Verbo encarnado. Oremos. Ó Deus, concedei ao vosso povo alimentar-se cada vez mais da vossa palavra e nela encontrar a fonte da vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Quem vos fala é Dom Sérgio, bispo da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Que desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Você acaba de ouvir mais um episódio do podcast A Bíblia em um Ano. Continue nesse bom propósito de ouvir, ler e praticar a Palavra de Deus. Rezemos por todos que estão fazendo este caminho de leitura da Bíblia. Procure também participar da sua comunidade. A permissão para uso do plano de leitura The Bible in a Year com o Padre Mike Schmitz e Jeff Kevins foi concedida por Ascension. A versão original pode ser baixada em ascensionpress.com. Todos os direitos desse plano estão reservados à Ascension. Os demais conteúdos do podcast não são criados, revisados ou apoiados por Ascension. Até amanhã!